Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começo o nosso 30º episódio com a seguinte reflexão. Tem gente que olha para o mundo e simplesmente enxerga o despercebido. Aquele detalhe que quase ninguém vê. Gente que entende a luz, o tempo, as cores e que transforma o comum em cinema, que pega o real e consegue com o olhar provocar sensações em quem assiste. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que manja muito do audiovisual e veio bater esse papo comigo e trocar essa ideia. Seja muito bem-vindo, China Trindade. Valeu, Bruno. E aí, como é que tá, cara? Tô bem, cara, e você? Bem demais. Feliz de você ter aceitado o convite e Obrigado. vir aí trocar essa ideia. Eu queria começar com você se apresentando para o pessoal de casa te conhecer e saber quem é o China. Cara, o China é um cara que gosta do que faz, eu gosto muito de curtir meus momentos, gosto muito de aprender, de compartilhar. Eu tenho uma vida bem leve, assim, eu gosto muito da minha vida. Eu acho que eu cheguei num ponto, assim, que eu olho pra tudo, o que já aconteceu na minha vida, eu olho pra como ela tá hoje e olho aonde eu tô tentando ir. Tô muito feliz com isso, então sou um cara bem simples, né? Eu acho que eu sou um cara bem simples. Gosto muito de observar as coisas, gosto muito de aprender as coisas com outras pessoas, aprender a compartilhar tudo que eu tenho. E, cara, eu gosto muito de café. De café? Porra, hoje eu pequei então, hein, cara? Não fiz um cafezinho pra gente. Não foi uma indireta, não. Pô, que da hora, cara. E de onde vem essa simplicidade sua, China? Cara, eu sou um menino que cresceu, o pessoal que é de Poços, né? Deve conhecer ali o famoso Bang, Santo André, Vila Nova. Eu sou daquela redondeza ali, cresci com a minha família ali, né? A vida toda eu morei com a minha mãe e tive uma vida de moleque normal na rua, jogando bola, aprontando, né? Saí dali com meus amigos, às vezes matava aula, às vezes gostava de ir pra escola. Então eu tive uma infância assim, que eu considero que eu tive minhas dificuldades, né, de infância, como todo menino brasileiro que às vezes cresce com uma família um pouco diferente, mas eu soube aproveitar bem os momentos que eu tive na minha infância, cara. Eu tenho recordações muito boas, né, da minha infância, de jogar bola na rua, de andar de bike com meus primos, né, sempre tá aprontando algumas coisas ali também, fugir escondido da minha mãe, entrar no busão do futebol de domingo e minha mãe não me ver e eu ir embora pra jogar bola com o terceirinho. Então, tipo assim, eu sempre tive, né, uma vida bem simples. Eu e minha mãe, a gente teve uma vida simples, né, a vida toda. E, cara, eu aprendi, né, com isso, que são as pequenas coisas que, muitas das vezes, ela tem valor, né, do que outras coisas materiais, bens, né. Eu falo que tudo isso me ensinou que é mais importante a gente ser do que a gente ter, né. Então, e, cara, eu tenho muita coisa realizada hoje, mas eu ainda continuo pensando assim, que é muito mais legal eu ser alguma coisa, ou ser alguém, do que ter alguma coisa, né? Então essa simplicidade, eu acho que ela vem daí, né, cara? E eu falo que o meu estilo de vida, às vezes, é do mesmo jeito como se eu fosse um menino, assim. Tem dia que eu só quero dar um rolê pra rua, só sair conversar com a galera, né? Eu tenho muitos amigos que a gente marca encontro e a gente vai dar um rolê final de semana, mais pra trocar uma ideia mesmo, né? Não é aquele rolê que sempre você tem que estar num rolê, tem que estar em alguma balada, alguma coisa assim. Não, cara, a gente vai andar pra rua pra trocar ideia. Eu jogo meu futebol de domingo, durante a semana, encontro a galera do futebol, encontro a galera dos esportes aí que eu já pratiquei também. Encontro a galera das antigas, encontro a galera nóia pra caramba também, que troco uma ideia com eles quando eu encontro eles, né? Meus amigos de escola, que tem amigos que eu carrego até hoje. Então, tipo assim, cara, isso é muito legal. Eu gosto muito dessa simplicidade de viver, assim. Eu acho que isso pra mim tem muita riqueza. Muito mais riqueza do que bens materiais, por exemplo. Bom vivan. Sempre admirei isso, cara. Doido. Pessoas que levam uma vida assim, sabe? Que conseguem curtir a viagem. Isso é muito foda. Cara, e é difícil. É difícil você chegar... Você entender isso é difícil, né? Nossa, demais. É muito difícil, porque a gente cresce numa sociedade que você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que... Sei lá, é o padrão, né? Você sai do colegial, aí você entra na faculdade, você tem que fazer uma pós, tem que fazer mestrado, tem que virar um doutor, tem que virar isso. Não, cara, eu não quis virar nada disso. Eu só quis, sei lá, deixei a vida me levar e eu cheguei onde eu tô hoje porque eu segui o meu instinto, né?
Lógico, eu ouvi muita gente, cara. Ouvi muita gente falando que eu deveria ser outras coisas. E eu vi muita gente me apoiando nas minhas escolhas também, cara. Teve muitos amigos que me apoiaram, que chegaram e me deram um toque, cara. Investe mais nisso, sabe? O próprio Mancha que teve aqui, um dia ele chegou e deu papo reto em mim, cara. Você tá vendo, você tem tudo pra se tornar um fenômeno aí, tipo, e você tem que meter a cara. Sabe? Investe nisso aí. Eu ficava bravo com ele. Falei, sai daqui, mano. Você quer me tirar da música? Que não sei o que tem. E aí, tipo, cara, e é isso. Deu muito certo, sabe? É muito doido, né? Você olhar pra trás, ver essa trajetória e ver como eu vivo hoje, tranquilão, na simplicidade e gostando de tudo que eu faço, né? É difícil eu parar e me pegar num dia assim que, putz, velho, que coisa ruim que eu tô fazendo, sabe? É difícil. A maioria das coisas que eu faço eu gosto. É muito louco isso, né? Porque as pessoas às vezes trabalham, né? Não que o nosso trabalho não tenha coisa chata, né? Mas as pessoas trabalham com algumas coisas, às vezes só reclama. Cara, às vezes eu tô fazendo uma coisa que eu não queria estar fazendo, mas eu gosto de fazer, né? Então, tipo assim... E ali eu tô conhecendo outras pessoas também, tô vivendo outras experiências. Experiências ruins também, elas ensinam a gente a viver bem depois, né? Se você vive uma experiência ruim, amanhã ou depois você vai perceber quando essa experiência tá chegando de novo e você vai fugir dela, cara. Então é muito louco, saber aproveitar no negativo e no positivo, sabe? Tirar o melhor de tudo. Eu acho que por isso que eu tô conseguindo viver simples até hoje. Muito bom. E a importância de pessoas como o Mancha, igual você comentou. Pô, é tão bom quando alguém fala uma coisa que é necessária, aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você fala, nossa, eu precisava ouvir isso. Cara, não só o Mancha, muitas pessoas falaram isso pra mim, cara. E eu aprendi a ouvir. Eu acho que quando eu era mais adolescente eu tinha muito... Às vezes era coisa de moleque também, né? Ali nos meus 15, meus 16, eu achava que eu não precisava da moral porque as pessoas me falavam. Mas não demorou muito pra mim começar a ouvir mais as pessoas, cara. E eu tô me dando bem ouvindo as pessoas até hoje. Lógico que a gente sente, né? Tem pessoas que às vezes falam umas coisas que é bem na maldade. Tem que saber filtrar, né? Eu chegando aos meus 36 anos, já tô bem calejado com isso. Eu filtro muito, né? Então, tipo assim, às vezes as pessoas falam as coisas pra mim, dependendo da conversa, até vira a conversa. A pessoa vem me atacar e eu acabo sem querer atacando ela e a pessoa sai refletindo. Eu falei, e depois vira e fala, nossa, mano, gostei do nosso papo aquele dia, mano. Valeu pelo toque. Falei, a gente só conversou, não dei toque não, foi sem querer. Mas acontece. E o Mancha foi uma das pessoas que fez isso, cara. Muito, muito louco olhar pra trás e ver isso. China, eu sempre falo para algumas pessoas assim, o quanto é difícil a gente falar da gente sem falar daquilo que a gente faz, né? Geralmente é porque, a gente é rodeado disso, a gente vive isso. Então eu queria te conhecer um pouquinho para depois a gente saber exatamente o que você faz. Com isso eu tenho algumas perguntinhas aqui. Boa. Acho que a primeira pergunta... As perguntas não têm resposta certa, são amplas, tá? Vai da sua interpretação. Show. Que tipo de pessoa você é? Cara, eu sou sistemático. Sistemático. Eu sou uma pessoa sistemática, mas assim, não é aquela sistemática implicante. Eu gosto de mentalizar as coisas, de ver as coisas e ver as coisas acontecerem, né? Então eu vou até o fim, demora. Tem coisa que demora, tem coisa que é rápida. Mas, por exemplo, tem projetos meus, por exemplo, que eu arrasto ele por 10 anos aí. Mas eu sei que eu vou fazer ele. Mas ele tá sempre ali, eu sempre tô abrindo, tô lapidando, e aí eu olho e falo, mano, tá muito ruim isso aqui, vamos refazer. E eu sou sistemático comigo mesmo, assim, às vezes. Eu me cobro muitas vezes, sabe? E eu sou um pouquinho sistemático em relação ao trabalho também, né? Mas sistemático no sentido de insistência ou de metódico? Cara, eu acho que os dois. Os dois. Tem muita coisa que eu insisto muito, assim, né? A parte da minha vida, ela da minha vida, da minha história, ela é na música. Então a música é uma coisa que eu insisti por muito tempo, mas eu não desisti dela, então, tipo, parei por um tempo, só que ainda tem coisas que eu venho insistindo ainda, sabe? E no meu trabalho também eu sou muito metódico, nas minhas coisas eu sou muito metódico, sabe? Eu tenho umas coisas, a Thalita lá em casa, ela brinca às vezes que, tipo assim, ela chega lá, ela fica surtada, assim, porque eu fico virando meu escritório às vezes, sabe? E eu acho que, tipo assim, isso é uma coisa também, nossa, que trabalha com processo criativo. Eu acho que todos os artistas que têm um processo criativo, eles estão sempre em mudança, né? A mudança é constante. E, cara, o escritório ele tem 4 lados. A mesa já rodou as 4 paredes de lados diferentes e tal. E isso...
Muita gente fala, é sistemático demais e tal, mas cara, a gente tem que ser sistemático, porque a arte, ela precisa, né, desses ciclos, essas viradas, para ela poder acontecer, para ela poder sair, né? E, cara, a gente trabalha com arte, né? O audiovisual, ele é arte, né? Nosso segundo ponto. Onde estão as suas alegrias hoje? Cara, as minhas alegrias, cara. Um bom estrogonofe. De frango ou de carne? De frango, cara. Eu curto também. Um bom estrogonofe, mas, cara, eu gosto muito de trocar ideia com a minha filha. Sua filha, quantos anos ela tem? Minha filha, ela vai completar, em maio, ela completa 9 anos. Mês que vem, pertinho. No mês que vem, pertinho já. E, cara, é uma criança que, tipo assim, quem conhece a Clara, né? Quem conhece a Clara, já teve a oportunidade de conversar com ela, sabe que a menina é diferente, cara. Pra frente. Ela é muito pra frente, ela é muito desenrolada, ela é muito do papo, sabe? E às vezes eu me pego trocando ideia com ela, começo a conversar um assunto com ela e ela já tá virando pro outro, sabe? A gente faz muito isso quando a gente caminha, né? Eu levo ela, às vezes, em alguns lugares, eu levo ela numa atividade esportiva e tal, e a gente tá voltando e a gente começa a trocar uma ideia, sabe? E a criança, ela esquece que ela tá andando, sei lá, 20 minutos e não reclama, e tá trocando uma ideia. E, tipo, acho muito louco, cara. Isso, depois eu fico pensando, né? Quando eu passo o dia, ela vai dormir, eu fico pensando, cara, trocando uma ideia com a Clara hoje, que são ideias que adultos não conversam comigo, assim, sabe? E é muito louco isso. E eu fico pensando o quanto isso me faz bem, o quanto isso me deixa feliz, sabe? Então, tipo assim, a minha alegria principal é ter a Clara como minha parceira hoje, né? Que a gente troca uma ideia e ela fala umas coisas assim, porque criança é um... Cara, não tem como explicar, né? Eu que sou pai, não consigo explicar muito bem. Quem se torna pai, quem se torna mãe, consegue, né, entender o que é que eu tô falando. Mas, cara, tem umas coisas que é muito nossa, assim. E isso me deixa muito feliz, cara. É muito, muito doido, né? E a Clara é uma criança que ela sabe ouvir. Isso também me deixa muito feliz. Às vezes eu tô conversando com ela ouve, ela entende, e muitas vezes no dia seguinte ela replica, sabe? Ela vem questionar. Aí quando ela fica em dúvida, ela vem questionar. Papai, que a gente tava conversando ontem, mas se... É muito louco. Legal que ela ficou, então, mastigando aquilo, sim, ela pensando. fica, cara. Então você vê que é uma criança que realmente ouve, né? É uma criança que ouve e é uma criança que fala também. Eu acho que nesse ponto, eu acho que ela puxou pra mim. Então eu fico muito feliz com isso, cara. Isso me deixa muito, muito, muito feliz, muito contente com essa conquista da minha filha. Acredito que isso responde grande parte da minha próxima pergunta, que é, no momento em que você precisa de força, onde é que você vai buscar essa força? Cara, é muito clichê, né? As pessoas falarem que vão buscar a força em Deus. Eu acho que independente de religião, independente de fé, eu sempre busco uma força além, né? Mas eu sempre tento buscar forças também na minha história, cara. Não que minha história seja foda pra caraca, não é isso. É que, tipo assim, eu sei o que eu passei. Eu sei onde o calo apertou mais, né? Então, quando acontece alguma situação hoje e eu preciso tirar força pra sair daquela situação, eu volto às páginas ali e vejo como eu saí daquela situação X, que é muito semelhante a essa que eu tô vivendo, a essa que vai acontecer, né? Que, às vezes a gente entra em situações na vida que a gente percebe que ela tá chegando, né? Eu pelo menos, eu percebo que ela tá chegando. Eu tenho muito da parada de tentar tá sempre 2 passos à frente pra poder segurar o jab ali quando ele vem, sabe? Então, tipo assim, as minhas forças, muitas das vezes eu olho no que já deu certo, de como eu saí de outras situações e busco como exemplo, busco até como eu chamo de tecnologia, pra poder sair da situação atual que eu tô, assim, sabe? Isso é muito louco, cara. Se eu tenho um catálogo de resoluções, é a minha própria vida. Eu acho que isso não é ser egoísta, isso não é ser egocêntrico, isso é aprender a viver, né? Então, tipo assim, se muitas coisas me serviu como exemplo lá atrás, eu posso usá-las hoje. Não vejo problema em hackear minha própria vida. Curti esse lance de catálogo, cara, bem interessante. Cara, porque, tipo assim, imagina que você... Cara, desde o primeiro dia que você veio na Terra até o dia de hoje que a gente tá gravando... Você tem ali várias vivências, cara. Vai juntando experiências, você vai né? juntando, cara. E tem algumas que são mais destacadas,
Sabe? Eu chamo de catálogo. Então, tipo assim, pô, deixa eu olhar ali no livrinho, olhar no catálogo. Igual aquele como é que bloquinho foi. da Copa que você cola os adesivos, assim, né? É tipo isso, cara. Cada acontecimento. Exatamente. Você tem conquistas ali, né? Pra trás, do dia de hoje pra trás, você tem conquistas. Você tem perdas, sabe? Você tem tristeza, você tem choro, você tem gargalhadas, você tem porre, você tem tudo, cara. Então, tipo assim, daqui pra frente são as mesmas coisas, mas de outros níveis, né? Então, por que não usar a própria vida? Por que não usar o próprio catálogo para poder ver como é que é, né? Então, tipo assim, eu acho que parece ser simples. E sabe? Você olhar para a sua própria vida, ver o que funcionou, o que não funcionou e seguir como exemplo. Óbvio, eu me inspiro em muitas pessoas também. Converso com muitas pessoas. Eu tenho amigos que são amigos reais, assim, de chegar a esse ponto. Às vezes o meu catálogo não serviu, deixa eu ver do meu parceiro ali como é que tá. E aí eu vou lá, troco ideia, eu falo, mano, tô com uma situação assim, não sei, e aí tipo assim, tá me incomodando, eu não sei, cara. Aí tipo, a galera já pega no ar, não, vamos conversar, vamos trocar ideia. E é da hora isso, cara. Eu curto muito isso. Legal. O que você acha que você mais amadureceu na sua vida? Que você se lembra por último, assim, você fala, nossa, isso aqui foi um amadurecimento. Cara, eu tive um período da vida que eu saí. Eu saí da cidade, eu fui morar em Belo Horizonte. Eu acho que ali, naquele pontapé, eu amadureci. E foi tipo assim, cara, foi um bagulho que quando eu voltei, já voltei com outra cabeça. Tanto que eu voltei, eu não aguentei a cidade, cara. Infelizmente, na época, né, eu não aguentei a cidade, eu não aguentei as pessoas da convivência e eu saí de novo. Então, tipo assim, ali eu vi que foi um ponto que eu amadureci muito, que foi uma época que eu trabalhei com jornalismo. Eu trabalhei com jornalismo documental, trabalhei com fotojornalismo, eu tava no Media Ninja, né? Então, tem uma galera que acompanha meu trabalho devido a essa época que eu tava no Media Ninja. E no Media Ninja eu vivi muita coisa, cara. Eu vivi muita coisa que, cara, aqui é longe da nossa realidade, sabe? Muita coisa pesada, assim, de ver situações que, pô, isso aqui eu vou ver só em filme, isso aqui eu vou ver só no jornal. E não, cara, essas situações aconteciam na minha frente, acontecia junto comigo. E isso me deu um amadurecimento muito rápido que, cara, sei lá, eu acho que eu amadureci em 1 ano, coisa que às vezes uma pessoa demora 10 anos pra amadurecer, sabe? Então, tipo assim, a pessoa ela passa por aquele processo, né? Ela casa, ela tem filhos e aí ela entende outro rolê da vida. Eu acho que eu tive isso muito cedo. Eu tive isso lá com meus, sei lá, 21 ou 22 anos, eu já tive uma virada que foi, cara, sinistra. Quando eu voltei pra Poços, eu achei que eu ia ficar doente. Eu fiquei com medo, assim, fiquei preocupado. E até o próprio pessoal que morava comigo, sempre telefonando, conversando. E aí, mano, como é que você tá? Falei, tô bem, tá tranquilo. E a cabeça? Falei, a cabeça tá bem, mano. Real, a cabeça tá bem. Eu nunca dei surtada, sabe? Isso foi muito louco. Então foi ali que eu, justamente por esse fato de nunca surtar pelas coisas que eu vi, foi onde eu vi, falei, mano, eu tenho um nível de amadurecimento aqui, eu preciso entender isso. Bom, esse é o momento então da gente entender e saber, igual a gente estava comentando no off agora, né? Vamos montar este quebra-cabeça. Vamos lá, te ajudo. Porque deu pra ver que tem muita coisa, hein, cara? Tem, cara. Você falou que até jornalista você já foi, teve muita Sim, coisa, muita bagagem. Então eu queria saber se você se lembra qual foi a primeira sensação que você teve de falar assim, nossa, quero trabalhar com isso, cara. Esse primeiro contato, em que momento você olhou e falou assim, isso aqui parece que eu me identifiquei, hein? Cara, eu tenho várias lembranças, assim, de várias sensações, né, do audiovisual, mas é que foram ciclos, né? Mas pra explicar melhor, eu preciso voltar lá onde realmente tudo começou real, né? Cara, eu era da música, então, tipo assim, eu fazia rap e eu comecei, agora eu não vou lembrar a idade, eu sou péssimo com datas, cara. Eu não vou lembrar certinho a idade que eu tinha, mas eu comecei a fazer rap. E a gente fazia rap gospel na igreja. E é daí da onde vem o nome, inclusive, né? A gente tinha um grupo gospel que chamava Trindade. Era eu e mais 2 brothers. Legal. Mas, cara, foi um grupo, assim, que foi uma passagem. Foi muito rápido, assim, sabe? A gente fez, sei lá, 3 ou 4 shows, alguma coisa assim. E logo depois os meninos, cada um seguiu o seu caminho. E eu falei, mano, eu quero ficar na música, cara. Eu vou continuar na música e tal. E aí ficou Trindade, ficou só eu, né? E cara, eu vou pular um bom pedaço da história, porque senão a gente não vai caber tudo aqui no programa. Mas, tipo, aí depois de um tempo, eu conheci o Léo Pac, né? O Léo Pac que hoje o Léo Pac, ele é DJ, ele é rapper,
da MC. Então, na época, eu e o Leopac, a gente corria muito junto ali nos meados entre 2005, 2010, né? A gente tava sempre junto, onde a gente começou a fazer os primeiros beats, né? Aquele computador Windows 98 super travado, e a gente hackeava as tecnologias da galera, pegava os programas gravados em DVD. Eu fui fazer uma faxina em casa esses dias, e agora, né, no feriado, e eu acabei achando uma bolsinha de CDs lá, de DVD, cara, dessa época ainda. Eu falei, caramba, olha aqui, tá escrito guardado aqui em casa, eu não sabia. E tipo assim, tinha uns programas, a gente gravava em DVD pra não perder, né? E cara, a gente produzia as próprias músicas, né? Então, tipo assim, tinha um home studio em casa, primeiro microfoninho de computador, saiu as primeiras rimas, a gente gravou as primeiras músicas. E a gente, nessa época, a gente tinha necessidade, né? A gente era uns moleques que tava fazendo arte, tava fazendo rap, e a gente tinha necessidade de mostrar isso de alguma forma. E eu já, né, nesse incômodo meu de ser... querer fazer tudo muito perfeito, muito certinho, né? Ter muito toque. Aí eu, falei, não, cara, a gente tem que fazer uns clipes, tem que fazer umas paradas assim e tal, não sei o que tem. E, cara, eu lembro que eu fui e comprei uma câmera pra mim, uma câmerazinha digital. Eu procurei uma câmera que ela já filmava, né? E eu falei pro Léo, mano, vamos fazer uns clipes aqui e tal, não sei o que tem, comprei uma câmera, vamos fazer o primeiro clipe. Eu fiz o primeiro clipe da minha vida, o clipe foi do Leopac, foi o Javô, né? A galera que acompanha a história do Léo deve ter ouvido ou já visto o clipe do Javô, e foi o primeiro clipe que eu fiz. Eu meti o louco lá com a câmerazinha Lumix, aquela com cartão de 2 GB, um bagulho muito doido assim, 2 pilhinhas. Eu falei, mano, comprei ela em 24 vezes na época, aquele carnezinho da Pernambucana. Eu falei, pô, dali, vamos nessa. E aí a gente fez o primeiro videoclipe. E, cara, eu sem noção nenhuma, assim, sem noção técnica, né? Eu tinha noção artística, eu sabia o que eu queria fazer, a cena que eu queria fazer. E isso marcou muito, cara, minha carreira. Porque, tipo, foi aonde realmente eu tive meu primeiro contato, né? Então foi meio que isso, foi a necessidade que veio, né, da música pra gente vir pro audiovisual. Uma coisa linkou a outra. Linkou demais, cara. Linkou demais. E aí, tipo, mano, essa camerazinha viajou com a gente pra caramba, velho. A gente viajava pra fazer os shows, a camerazinha ia junto. E aí tinha muito... Pô, o que a galera faz hoje, a gente já fazia, cara. É muito louco. Se você olhar lá no YouTube do Leopac, por exemplo, você vê lá. A gente viajava, levava a câmera e fazia vlog. Sabe? Dos shows, cara. Então, tipo assim, essa câmera filmou muito show, cara. E a gente fazia os rolês, até eu comprar outra câmera melhor depois, e ainda continuava levando. Né? Então, tipo assim, ali o audiovisual, ele se inseriu e ficou, cara. Né? Porque a gente fazia os shows e levava a câmera junto, mano. Era uma mochila da câmera, uma mochila de roupa que a gente tava indo fazer o show. Então, foi esse primeiro contato que eu tive, que marcou muito, assim, né? Foi na época que eu cantava, e automaticamente, assim, nessa necessidade da gente fazer os nossos próprios trabalhos, entrou o audiovisual, cara. Eu nem sabia que era audiovisual na época, cara. Nem tinha ideia desse nome, audiovisual. Falei, não, produzir uns clipes. Era desse jeito que a gente pensava, não, vamos produzir uns clipes, vamos produzir uns vídeos. Antigamente não tinha muito nem onde postar, né, cara? Não, cara, o YouTube tava chegando, cara. O YouTube tava chegando. Pô, meu canal, eu perdi muita coisa, cara. Eu fico até triste de pensar isso. Porque eu perdi muita coisa que eu tinha filmado dessa época, porque o YouTube tava começando e eu colocava as coisas no canal, e nessas de hackear e-mail e tal, não sei o que tem, acabei perdendo esse canal que tinha muita coisa antiga. Né? Então, tipo assim, a gente nem sabia, cara. A gente fazia a parada sem saber que era a parada que tava acontecendo ali, e era legal, cara. Era legal, era conteúdo. A gente ralava pra editar, né? Porque não tinha computador bom na época. E aí, cara, a gente viveu muito bem nessa época. E a gente curtiu demais, cara. A gente tirou muita onda nessa época e foi legal. O audiovisual veio até você, então? Ele praticamente veio até mim. Ele veio realmente até... Foi isso, ele veio até mim. E eu aceitei, cara. Eu aceitei e falei, mano, vou fazer paralelo. É música e audiovisual, vamos nessa. E é muito louco hoje. Eu conheço gente no Brasil todo, né? No Brasil inteiro eu tenho amigos que trabalham no audiovisual. E, cara, se você vê um cara que tá gravando um clipe, um cara que trabalha com audiovisual dentro da música, esse cara já foi músico. Não tem erro, cara. Não tem erro. Todo mundo tem uma história assim, cara. Eu era músico e aí comecei a fazer vídeo, e aí o vídeo falou mais alto, o audiovisual falou mais alto, eu abandonei a música e fui trabalhar no audiovisual. Cara, todos os meus amigos que trabalham com vídeo na parte artística, musical,
eles eram músicos, eram de banda, faziam alguma coisa. Cara, sei lá, o moleque já tocou marimba na banda da escola. E aí, de repente, ele começou a fazer os vídeos da banda da escola e veio ser do audiovisual, cara. Virou diretor de fotografia. Tem essas histórias, cara. E é real isso, mano. Eu tenho um diretor, o Derek Borba, ele tinha um projeto chamado Gravando Bandas. O Derek também foi um outro ponto da minha vida, assim, né, no audiovisual, que ele deu um boom, assim, quando eu conheci o Derek, eu fiz o curso e tal, e depois ele me chamou para outros trabalhos. E o Derek chegou um tempo ali, eu acho que depois da pandemia, ou antes da pandemia, não recordo agora. Mas o Derek tentou montar uma banda de novo. Então, tipo assim, o Derek com um histórico de DVDs gigantes no currículo dele, já lá em cima, no audiovisual, estouradão. Não, vou montar uma banda de novo. Então, tipo assim, acontece, cara. Acontece, é muito louco. E você teve, tipo, uma bifurcação em que você teve que escolher entre a música e o audiovisual, ou você conseguiu conciliar os dois? Hoje em dia, como tá a sua relação com a música? Cara, chegou uma época que eu tive que escolher. É real. Mas eu falo assim, é até legal pra quem tá assistindo, a galera que me acompanha da música, né, e vê no audiovisual hoje. A música, foi o que eu falei, cara, existem coisas na minha vida que eu vou continuar, isso é promessa minha pra mim mesmo, eu vou continuar, eu vou fazer. Só que a música foi uma coisa que eu tive que realmente dar uma pausa pra entender esse outro processo do audiovisual, né? Porque por um lado a música não tava pagando minhas contas ainda, o audiovisual começou a pagar, então tipo assim, teve esse outro porém também, né? Não que eu entrei no audiovisual pelo dinheiro, pelo contrário, eu fui ganhar dinheiro com audiovisual, cara, muito tempo depois. Eu, na real, fui ganhar dinheiro com audiovisual quando eu fui contratado CLT para trabalhar com audiovisual. Foi aí que comecei a ganhar meu dinheiro com audiovisual. Fora isso, cara, era fazer vídeo para parceiro, teste, né? A gente chama de vídeo teste, então, tipo, era para testar mesmo, né? Para aprender, era agarrado o negócio, era bem guerrilha, né? E chegou um momento que eu tive que realmente dar uma pausa com a música. Eu lembro, eu falei que sou ruim com data, mas tem algumas datas que eu lembro. Meu último show em palco eu fiz em 2015. 2015 foi o Festival Faísca, que aconteceu aqui. E, cara, não foi um divisor, assim, eu não vejo como um divisor, eu vejo como uma pausa pra dar um talento num outro cristalzinho aqui, sabe? Então, tipo assim, eu olhar, né? Pô, preciso dar uma atenção aqui pra esse lado, depois a gente vê aqui. Não tem problema ficar parado 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tá ali, é meu. Tipo, a ideia não morre, né? Ela morre. Fica ali. As minhas músicas são minhas, eu compus, né? Eu tenho a história, eu compus elas, eu fiz os beats, né? Eu tenho projeto guardado, às vezes eu me revisito ali, né? Eu ouço minhas músicas, eu ouço meus CDs, falei, cara, isso aqui ainda vai dar alguma coisa, então deixa guardado aqui, não vou jogar fora. E aí eu fui cuidar de outra coisa que tava gritante em mim, que era o audiovisual, era a fotografia, né? E aí o jornalismo. Então, tipo assim, foi um negócio muito louco, porque muita gente vê, a galera enxerga hoje, real, assim, né? Que eu larguei a música para ir trabalhar com vídeo, trabalhar com audiovisual. Não larguei a música. Pelo contrário, cara, dentro do audiovisual eu trabalho mais com a música do que com outras coisas, né? Hoje, na produtora que eu tô, a gente faz outros nichos, né? Mas, cara, eu durante de 2016 pra cá, foi só música. Se você procura meu nome nos materiais, é clipe, é DVD, é documentário, muitas das vezes documentário musical, live. Então, tipo assim, cara, 90% dos meus trabalhos, eles eram musicais. Pô, tem uma cobertura pra fazer. Era show, cobertura de show, de festival. Sabe? Então, tipo assim, de certa forma eu não saí totalmente da música. Eu trabalhei, vim pro audiovisual, mas dentro da música, né? Mas em 2015 foi a última vez que eu fiz o show no Festival Faísca. E mentira, foi em 2016 que eu fiz o último show. Ó, já errei a data. Que foi quando a Clara nasceu também. A Clara nasceu em 2016, e aí, tipo, eu lembro que nesse show a Clara tava com, sei lá, 5 ou 6 meses, e ela tava lá no show, junto, e foi meu último show, mas sem anúncio, assim, não anunciei que eu tava parando, né? Na época o Doug tocava comigo, né? Eu falei pro Doug, mano, é isso, fizemos esse show aqui, não sei como é que vai ser, vamos entender aí, deixa a vida guiar a gente, né? Vai se trombando aí, tá tudo certo. Faz o teu... Tá tudo certo, mano. O Doug, nessa época, o Doug já tava bem avançado no rolê também. E cara, e foi isso. E aí, em 2016, eu
tive que tirar um pouco o pé também de alguns outros projetos, né? Eu tive numa banda de rock também, que eu saí em 2016, acho que quem conhece a Morning View, né? A banda de rock Morning View, então eu tava na Morning View também, fiquei 2 anos na Morning View, e aí eu acabei saindo da banda também, então eu tinha o meu projeto com rap, eu tinha a Morning View e tinha os projetos audiovisuais, né? Então eu tive que tirar o pé mais da música, porque eu não tinha tempo para ensaiar, eu não conseguia sentar, compor, né? A cabeça já tava com outros fluxos, um bebê em casa, minhas preocupações eram outras, né? Então, tipo assim, foi onde eu tirei realmente o pé. E aí me sobrou, saindo da Morning View e tirando um pouco o pé das minhas músicas ali, me sobrou full time para audiovisual. E aí eu fui pra cima, cara. E aí fui pra cima e clipe de banda grande daqui de Poços. Comecei a fazer região, comecei a decolar com as bandas pra estrada para fazer os conteúdos que a gente fazia lá atrás, que eu fazia dos meus amigos do rap, eu comecei a fazer pra galera, sabe? Ir pra estrada e fazer o vlog de estrada. Mas, tipo assim, era uma parada já mais profissional, né? Eu já tava um outro nível já, então, tipo assim, câmera profissional, já era outro esquema, né? E aí eu fui pra cima do audiovisual, cara. E o que é um filmmaker afinal, cara? Qual que é o trabalho dele? Como que funciona? O que você faz? Hoje em dia você tá vivendo como filmmaker. Mas além disso, você é diretor de fotografia. Isso. Colorista. Que eu também não sei o que é, então a gente vai falar sobre. Mas primeiro vamos pro filmmaker. O que é um filmmaker, cara? O cara que é filmmaker, ele é um cara, vamos dizer, nossa, os videomakers que não fiquem bravos comigo, por favor, galera. Não vamos levar isso para esse outro lado dessa discussão. Mas o filmmaker acaba sendo um cara mais completo, né? Então, tipo assim, o videomaker é o cara que faz um vídeo, né? Ele faz o vídeo e edita o vídeo. O filmmaker já é mais completo. Então, tipo assim, eu sou um diretor de fotografia, né? Então, tipo assim, eu chego, monto a luz, eu monto um conceito de luz, né? Eu pego um briefing, eu pego um roteiro, alguma coisa assim. Eu sei como trabalhar a luz para aquela cena ou para aquele momento, né? Já saio muitas vezes para gravar com meus ângulos de câmera pensado, né? Eu tenho um shot list que eu monto, né? Então eu chego no set, eu já bato o olho, eu sei qual luz que eu preciso colocar na direita, na esquerda, o kill light, o backlight. Então eu já posiciono a luz, eu já sei o chute que eu vou fazer, né? Eu já sei a câmera, a lente que tá indo para mim. Então, tipo assim, o filmmaker ele tem esse, vamos dizer, ele é mais pró, né? Então a gente tá mais dentro do trabalho. É um pouco diferente do videomaker, que o videomaker é meio não aleatório, né? O videomaker, ele filma e edita, né? Então eu costumo falar que o filmmaker, ele cuida do projeto, né? Então, tipo assim, a gente pega o conceito, a gente discute com o cliente, o que é o diretor, né? No caso, o que é o conceito que a gente precisa montar, a gente pega o roteiro, a gente faz decupagem de fotografia, a gente faz o estudo da fotografia, né? A gente monta um moldboard para a gente poder levar para o set de filmagem, a gente chega lá, a gente faz a luz, a gente opera a câmera, se precisar a gente faz a edição também, a gente faz a finalização, então é um pouquinho mais completo, vamos se dizer. A gente vem com o ABS. Da hora. Cara, e como é que você vê o cenário hoje? Vejo que tá, pelo menos a parte do audiovisual tem sido bem crescente, né? Aqui em Poços, o que você sente? Qual que é o comportamento do cenário que você enxerga? Cara, isso é um pouco... Eu acho que, tipo... Como que eu vou falar isso sem machucar a galera? Porque é uma opinião minha, né? Cara, cresceu muito. O cenário audiovisual, ele cresceu muito, muito, muito. É uma das profissões que mais se estuda para entrar no mercado. Então, tipo assim, todo mundo tá parando de fazer alguma coisa para fazer vídeo, porque vídeo dá dinheiro. Se tratando de cenário, cara, eu que sou mais antigo do audiovisual, eu vou completar 16 anos de audiovisual, então eu peguei toda a mudança, né, do analógico para esse digital, né, e me adaptei no digital. E tô indo pra cima, cara. Continuo estudando, né? Então, tipo, não parei, né? E tem uma galera que tá vindo agora, porque o que acontece? Eu acredito que a mudança do cenário hoje dentro do audiovisual, ele vem por causa da informação rápida. E aí, o que é a informação rápida? É você abrir o Instagram ali de um creator e ele ensinar pra você como fazer uma luz específica. Ou é você entrar no YouTube e aprender como gravar com uma câmera de cinema e você aprende em 16 minutos ali. Cara, legal, mas não é realmente assim
que as coisas acontecem quando você se trata de um set de filmagem real. Então, a gente tava até falando sobre a diferença, né, de videomaker, de filmmaker, hoje tem storymaker, então, tipo, o cenário ele acabou dando uma bagunçada, a real é essa, porque tem muita gente fazendo, e isso ele acaba dando uma balançada no mercado, né. Cara, eu odeio essa palavra mercado, porque eu sou um cara que eu venho da arte e eu tenho o meu trabalho como arte, eu não tenho ele como mercado, então eu não sou um cara que fica entrando de disputa de cliente X, cliente Y. Pelo contrário, as pessoas que eu trabalho, elas vêm até mim. Eu não saio prospectando cliente igual a galera faz. Né? Todo mundo que quer trabalhar comigo, eles vêm até mim, a gente fecha o trabalho, fecha o projeto e vamos pra cima. Então eu não sou vendedor. Isso é uma coisa da minha vida que eu não sou, é vendedor. Eu trabalhei num lugar, o dia que me passaram pra vendedor, deu 2 semanas eu saí. Foi desse jeito, cara. Então, tipo assim, tá meio... Eu pra mim, acaba sendo meio confuso. Né? Quando eu vejo uma galera assim, eu falei, cara, o menino é bom, a menina é boa, tal, não sei o que tem. Mas aí quando você vai ver realmente a entrega, eu falei, não é tão bom assim, cara. Não tem enredo, não tem ritmo, não tem conceito, sabe? É só uma luz, sabe? Não tem um desenho de luz, a luz não conta uma história, a edição não conta uma história, a narrativa não conta uma história. Então tá um pouco... Eu entendo que tá um pouco preocupante, e já troquei uma ideia com vários amigos do meio, e a galera pensa isso também. E tem a galera também que tá certo, cara, é o mercado, tem espaço pra todo mundo? Tem demais. Isso eu tô expondo uma opinião minha, tá? Então, o pessoal não ficar triste, não ficar bravo comigo, gente, por favor. Isso é uma visão minha. Mas tem mercado pra todo mundo sim, cara, de vários nichos, audiovisual, cara, todo mundo que precisa vender alguma coisa precisa de audiovisual. Hoje é aqui, ó, é no celular, no mobile. Então, tipo assim, o cara a banquinha do seu Joaquim tem umas verduras bonitas lá, cara. Você faz um puta vídeo pra ele vai vender pra caramba, sabe? Então, tipo assim, tem espaço pra todo mundo, né? O que preocupa mais é como essas pessoas vão adquirindo esses espaços, né? É o que eu falo, eu sou muito de trocar ideia com a galera, de conversar com a galera, de ajudar a galera. Só que tem muita gente, às vezes, que vem mais pra... A gente entende, né? Que vem mais pra sugar, pra tentar hackear a gente, hackear os processos pra tentar se beneficiar ali no mercado. Entendendo que a gente não somos pessoas que ficam brigando no mercado, né? Então, cara, cresceu muito, mas tem espaço pra todo mundo. A galera que tá assistindo, que quer se aventurar no audiovisual, vem. Vem porque tem espaço... É legal, é gostoso, sabe? Você ter uma ideia, ter uma narrativa, você criar o vídeo ali. Mas, cara, se prepara pra isso. Não vem de qualquer jeito, assim, sabe? É muito legal quando você chega no jogo e você chega preparado, né? E aí, cara, aí você destrói quando você tá preparado, né? E aí você sai na frente, você se realiza. Isso é muito louco. E vira um estilo de vida também, cara? Muito, cara. Querendo ou não, né? Porque impacta a sua vida diretamente. Impacta demais, cara. Hoje... Cara, lá em casa eu tenho um problema muito sério com a Thalita quando a gente vai assistir as coisas. Cara, a gente já chegou ao ponto dela identificar os erros pra mim já. Porque, cara, eu não consigo olhar as coisas hoje e não ver a luz, sabe? Não ver, o ângulo, não ver a narrativa de chute diferente de câmera. Não consigo, cara. Virou... Meu olho é treinado, sabe? Pra ver as coisas diferentes, né? Pô, tô até com medo de você assistir esse vídeo. Que isso, cara? Não, já conversamos sobre isso aqui nos bastidores já, velho. Então, tipo assim... E, cara, vira totalmente um estilo de vida, cara. O jeito que a gente se veste, mano. Se você olha umas fotos minhas, sei lá, de 15 anos atrás, o jeito que eu me visto é totalmente diferente. Mas porque faz parte do meu estilo de vida, cara. Meu guarda-roupa é tipo o guarda-roupa do Cebolinha, assim, sabe? Ao invés de ter tudo verde, é tudo preto. Então, tipo assim, a gente sempre tá de preto, né? Sempre veste preto. Justamente por causa disso, eu acostumei, cara. Eu não consigo me ver com cores, com roupa muito colorida, cara. É sempre ou uma cor croma ou uma cor preta, porque vira o estilo de vida, cara. E por um bom tempo, esse estilo de vida, ele acabou comigo também, né? Porque a gente virava madrugada trabalhando. Ainda se for preciso, hoje eu viro, cara, não tem problema. A gente pega uns projetos, às vezes, que a gente precisa se dedicar a eles pra sair legal, né? Então eu viro, não tem problema. Mas por muito tempo eu editava de madrugada, então pela quantidade de trabalho que vinha, eu trabalhei muito tempo sozinho também, né? Eu era um famoso cara de uma produtora, né? Um cara só de uma produtora.
E aí eu trabalhei muito sozinho. Então, tipo assim, cara, às vezes eu chegava de uma gravação cansadaço e eu tinha outro projeto pra entregar daqui 2 dias, eu tinha que sentar e editar ele. Então, eu tomava um banhão, pá, e editar ele. E é o estilo de vida, cara. A galera, meus amigos, saíam, faziam um rolê e eu tava editando, eu tava gravando. Há um tempo atrás eu tava sempre na estrada. Então, tipo assim, até o ano passado, às vezes eu pegava projetos pra fora, que eu atendia outras produtoras pra fora como freelance, né? Fazia coordenação de equipe também, então, tipo, como operador de câmera, fotografia. E às vezes eu ficava 25 dias fora de casa, 20 dias fora de casa. E, pô, não tem jeito, como é que eu faço atividades aqui na cidade? Como é que eu saio com a galera? Não dá pra marcar nada. Perdi aniversário de geral. Perdi até o meu, às vezes. Eu acordava, tipo assim, teve uns 3 anos que eu acordei minha mãe me ligando. Parabéns. Eu falei, parabéns por quê, mãe? Eu tenho aniversário hoje, doido. Eu falei, nossa, mãe, é verdade o meu aniversário hoje. E eu tava no meio de um projeto, no meio de um trabalho, sabe? Então, tipo assim, é um estilo de vida. E eu gosto. Eu confesso que eu gosto, assim. Cansa. Estressa, como todo rolê. Como todo trabalho, como toda profissão. Mas, cara, eu gosto muito, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. De verdade. Qual que é a melhor parte pra você? Nossa, tem tantas. Tem que escolher uma? As que você quiser. Cara, eu acho que é o reconhecimento. Tipo, sabe, E você vê o trabalho pronto também, é legal, né? Eu gosto cara, às vezes eu fico visitando os trabalhos que eu já fiz, assim, eu sento e fico assistindo, cara. E é muito louco. Lembrar todo o processo e tal, mas ter o reconhecimento, assim, de tipo, cara, foi o China que fez, sabe? Eu, por muito tempo, dentro da música, eu busquei um estilo meu. Eu acho que eu tô no caminho de encontrar ele, mas de chegar, assim, das pessoas baterem o olho e falar, é o trabalho do China. Então, tipo, isso é muito louco, cara. Isso as pessoas reconhecerem, o reconhecimento das pessoas, até dos próprios artistas, né, que a gente entrega os trabalhos. Isso é a melhor parte, não tem preço. E, cara, tem outras partes legais também. O set de gravação é um bagulho doido, velho. Você que nunca foi num set de gravação, quando você tiver oportunidade, cara, vá, mas vá com uma equipe certa também, né? Não vai com uma bagunçada, porque não vai ser legal realmente. Mas, cara, dia de gravação eu tiro onda. Eu sou muito preciso também, cara. Isso é uma coisa que eu prezo muito, sabe? É ser profissional, ser preciso, mas... Cara, eu tiro uma onda. É mó gostoso, cara. Zoar com os artistas. Ainda mais quando o artista você tem abertura já, né? A gente pega uma certa amizade, vai pegando amizade com os artistas. E aí, mano, a gente tira uma onda com os artistas. A gente troca ideia, faz brincadeira. E aí, a hora do action ali mesmo, na hora do rec... Cara, você bater na câmera assim, ver a luz... Porra, é isso. Da hora. Cara, é sensacional, velho. É muito louco. E você saiu da câmera de pilha... E agora você tá com umas puta de umas câmeras, eu vi uns vídeos seus que eu falei, caramba, que dinossauro que é esse aí, cara? Eu confesso pra você que teve uma época na minha vida que eu pensei, mano, eu nunca vou chegar. Eu pensei, cara, chegou num ponto assim que eu falei, mano, não dá pra chegar. Pra acessar isso aí é outro naipe de galera, velho. É tipo, é os veteranos, é os tiozão que estão fazendo 40, 50 que vão trabalhar no National Geographic, que vão mexer nessas câmeras. E, cara, bizarro. Foi indo. Mano, a primeira vez que eu peguei numa câmera de cinema... É muito louco, mano. A galera vai se ligar, eu acho que desse trampo. Quem acompanha vai se ligar. Foi num trampo da Candeeira, velho. Que eu falei pros caras, mano, vamos arrebentar. Vamos fazer um bagulho doido, que não sei o que tem. Os caras liberaram o orçamento pra mim alugar a câmera. Eu fui lá no locador, eu peguei uma câmera de cinema. Nunca tinha mexido nela, velho. Nossa, é louco. Meti a câmera de cinema ali. Falei, mano... É padrão. Eu preciso entender do shutter, do ISO, da abertura, entender as lentes que eu tô. É padrão, mano. O resto eu vou me virar aqui. E aí fui lá, aluguei 3 câmeras, na época que era a C300. Umas câmeras bem legais, grandes, assim. Falei, cara, aquele dia eu trabalhei com tesão, velho. Falei, caramba, olha isso, a textura, olha a imagem, velho. Quando eu levei aquilo pra ilha de edição, eu fiquei louco. Eu falei, mano, eu achei que eu não chegava. E eu mesmo fui lá, aluguei a câmera e cheguei. Então, tipo assim, daqui pra frente, cara, é só gol, vamos nessa. E, cara, e rolou, sabe? Hoje, depois teve o Gravando Bandas, né? Por muito tempo eu fui com o Gravando Bandas, né? Ajudava também nas gravações. E dali pra frente, cara, era só parruda. Aí, tipo, cara, era lente. E até eu tava assistindo no feriado agora de novo, o DVD do CPM, que eu trabalhei com Gravando Bandas. E aí a Thalita, põe o CPM pra gente ouvir. Eu falei, põe. Aí eu pus o DVD que eu gravei, né? Que eu fiz parte da gravação. E, cara, eu lembrei da câmera. Eu falei pra ela, mano, essa câmera foi a pior câmera da minha vida que eu já operei. Porque ela era muito difícil, era gigante, uma câmera gigante. Era uma C500 da Canon.
E ela era controlada por 2 manches, né? Então era tão parruda que você não controlava ela assim, normal, igual todo mundo controla. Então era 2 manches e você ia controlando. E era uma pra zoom e uma pra foco. Só que ela tava com uma lente que era 50.000, né? 50 milímetros 1000. Cara, então tipo a distância focal dela era muito ferrada. Então qualquer mexidinha a mais na milimetragem ele desfocava. E eu tava fazendo o Badawi. Eu tava fazendo uma das câmeras principais dele, seguindo ele. E o bicho pulava no palco que nem louco, sabe? E aí, tipo, era foco comendo toda hora. E o Derek aqui na orelha, olha esse foco doce aí, olha esse foco doce aí. Vontade de falar pra ele. Olha essa câmera aqui, pelo amor de Deus, velho. Mas, cara, me ajustei ali na primeira, segunda música. Já peguei o feeling ali, já fui. E, cara, controlei a bichinha até o final do show. Sem estresse. Foi da hora pra caramba, sabe? E, cara, depois disso eu operei outras câmeras, já operei ARRI, já operei essas câmeras novas de mercado, assim. A gente tem umas câmeras, né, lá na produtora, e a gente comprou kit de lente Cine. Eu falei pros meninos, não, vamos pra cima, vamos pegar essas lentes que a gente segura, mano, a gente opera, tá tranquilo. Então foi bem louco, assim, esse salto da camerazinha para 2 pilhas, e de repente eu me pego aqui mexendo com as câmeras de cinema, ligando, cuidando. É muito louco, cara. Da hora, cara, muito foda. E o que é ser colorista, afinal? Cara, eu tenho uma ideia, mas eu queria que você me explicasse, me contasse como é. Colorista, eu falo que é a nova fase da minha vida, mano. Na pandemia, Cara, eu trabalhei muito na pandemia. A gente fez muita live, muita live, né? Então, tipo, nesse período da pandemia, eu fiquei só os 2 primeiros meses em casa. Depois disso começou a virar live, né? Um brother meu montou uma equipe de live, ele me chamou, eu falei, mano, vamos com a gente, vamos trabalhar. Eu falei, vamos. E aí eu chegava em casa e eu ia estudar. E, cara, a vida toda eu queria mexer com cor. Eu sempre me irritava quando eu entregava algum vídeo e eu olhava assim, falei, mano, a cor podia ser melhor. Eu ficava incomodado, cara, ia cutucando. E aí, tipo assim, a galera sempre tem essa mania de comprar LUT, sabe? E aí, tipo assim, eu não queria cair nessa de pegar LUT, comprar LUT, aplicar LUT no vídeo. Eu falei, mano, quero tratar o vídeo, sabe? Eu quero entender como é que funciona. Até que chegou o momento que eu me peguei fazendo um curso gratuito do DaVinci, né? Que é onde Hollywood mexe com a coloração, com a finalização. E eu falei, mano, isso aqui não é pra mim, não. Vou ficar quieto no Premiere aqui, que esse bagulho aqui é muito difícil, não dá. E aí a gente volta no catálogo, né? Eu falei, mano, porra, metendo a mão em câmera de cinema, não vou mexer no DaVinci? Capaz mesmo, vamos pra cima. E aí comecei a estudar o DaVinci, cara. Só que antes de eu ter o DaVinci, né, de eu comprar o DaVinci, eu estudei ele 4 anos, cara. Eu estudei o DaVinci 4 anos sem ter ele, sabe? Ficava assistindo os vídeos e repetia. E o curso que eu tinha feito na época, eu repeti o curso umas 3 vezes, assistindo, anotando, entendendo o que era Nodes, o que era ACES, né, que era gerenciamento de cores. E aí chegou em 2022. Eu fui lá, aí comprei uma máquina parruda e meti o DaVinci nele e comecei a fuçar com cor, cara. Aquilo lá mudou totalmente meu trabalho, velho. Aquilo ali deu um outro nível pro meu trabalho, que, tipo assim, a minha entrega hoje, eu sou o colorista da produtora. Então, tipo assim, cara, os trabalhos que a gente tem que entregar com cor de cinema lindo, eles passam na minha mão. E cara, o colorista, ele é uma função dentro do cinema, dentro do audiovisual, é o cara que faz a cor da parada. Né? Eu acho que as pessoas já devem ter visto, né? Talvez em Instagram, alguma coisa assim, mas como se filma, né? Um projeto para ir para coloração depois, né? Para ir para pós. Ele é filmado meio cinza, né? Então, tipo, é um arquivo que é em log, e ele é filmado em cinza, e ele vem em cinza justamente porque tem uma pessoa que vai colorir. É quase uma página em branco real, assim, né? E ele tem uma pessoa que vai colorir. E, cara, colorista é um mercado muito, muito, muito grande. E é um mercado que, tipo assim, o cara que tá querendo entrar no audiovisual e ele tá sondando, ele não sabe o que ele quer ainda. Ah, quero ser operador de câmera e tal. Cara, dá uma sondada na cor, sabe? Pós, colorista. Irmão, tem uma galera aí que tá se dando muito bem no Brasil como colorista, né? E o Brasil, ele produz muito, né, cara? E por produzir muito, às vezes tem alguns trabalhos que eles pedem especificamente um colorista, cara. E quando você vai ver um cachê de um colorista aí, mano, você vai querer entrar. A galera vai querer entrar. Eu ainda não pego trabalhos assim, né? Tipo, de vir agências atrás de mim ou pegar filme pra colorir. A maioria dos trabalhos que eu faço a coloração são trabalhos que eu mesmo executo e são os trabalhos da produtora hoje, né? Mas esse ano já apareceu 3
3 projetos pra mim colorir, que não são projetos que eu tô envolvido diretamente. Fala, você faz só a cor pra gente? Eu falei, faço. Mandei o orçamento, fechei o projeto e dá-lhe, isso não vai acontecer. Né? Então, tipo assim, e foi isso, cara. Mais uma vez, né, a partir da necessidade de melhorar o meu trabalho, eu falei, mano, eu preciso aprender isso pra aplicar aqui. Né? E cara, eu tô amando. Tipo assim, aí faz 3 anos que eu tô nessa de colorista. Eu trabalho hoje com DaVinci, né? Então, tipo assim, cara, eu não posso postar nada que chove DM lá. Quando vai ter um curso? É muito louco, porque a galera acha legal. Tem uma galera que é mais, sim, que é entusiasta na parada, então eles acham legais, acham muito legal o que a gente faz. E tem uma galera que tá realmente interessada em aprender em ser colorista, né? Então a galera sempre me pergunta quando vai ter um curso de DaVinci e tal. Galera, esse momento vai chegar, calma, a gente vai acertar esse momento. Mas, cara, essa viagem minha de colorista foi isso, porque eu sempre amei as cores do cinema, cara. Eu sempre achei bonito, velho. Então depois que eu comecei a trabalhar com fotografia, que eu comecei a montar a luz, entender a câmera, eu falei, mano, eu faço tudo porque que não chega nisso. Aí eu fui entender que existe um processo chamado gerenciamento de cores. Né? Academia na minha cabeça eu achei que fosse a montagem da luz em si no cenário. Cara, também tem, mas é principalmente na edição. Sim, mas tipo assim, o colorista ele pode levar a cena pra onde ele quiser. Se tiver filmado em log, a gente pode levar pra onde quiser. Mas lógico, o log ele vai depender da câmera, ele vai depender da lente, né? E aí onde a gente volta no lance ali da galera que tá entrando. Existe um processo a se seguir até você fazer um vídeo foda, assim, sabe? Relacionado à narrativa, à qualidade e à cor, né? Cara, se você tá com a câmera e você tá com a lente certa, com a luz certa, né? Você tá com a câmera certa, cara. Mas o equipamento nem sempre é o equipamento que vale. Nem sempre, mas sempre vai ser o equipamento também, né? A gente precisa entender isso. Então, tipo assim, aí quando chega ali na pós, cara, você vê que você vai brincar, você vai voar, sabe? A gente tá entregando um trabalho de um cliente ali que a gente parou lá na produtora e falou, mano, o que é isso que a gente fez, cara? A gente não acreditou. Real, eu não acreditei. Falei, mano, a cor, olha a narrativa, olha o contexto, sabe? Que a gente tá entregando pro cara. Quando a gente entregou pro cliente, velho, ele viu, ele falou, que isso? Mandou vários palavrões pra gente. Isso essa parte de criar deve ser muito foda, cara. É muito da hora, legal. mano. Você pegar ali o vídeo em branco, vamos se dizer, né? E começar a criar. Tem muito projeto que ele já vem com um conceito montado, né? Então, tipo assim, o ano passado a gente teve os editais teve o edital da Paulo Gustavo. Então teve filmes aqui rodado em Poços, né? Não sei se você chegou a ficar sabendo, mas tem uma galera que rodou filmes aqui. E eu participei de 4 filmes e um dele eu fiz a direção de fotografia e eu fiz a coloração dele depois. E tem um deles que se arrastou para esse ano, eu tô finalizando ele. Eu tô fazendo a montagem dele e eu vou fazer o color dele também. Só que, cara, eu que filmei ele e eu que fiz a direção de fotografia dele. Eu montei toda a ideia da fotografia, né? A gente montou a iluminação. Então, tipo assim, eu fiz uma boa parte dele foi trabalho meu. Então, cara, muito louco quando isso cai lá na ilha pra mim. E eu fiz a fotografia dele, eu fiz a luz dele, eu tô fazendo a montagem dele e eu vou vir com o color dele, cara. Eu tô super ansioso pra terminar ele logo, na real. Então, tipo, o lance do color é uma coisa nova na minha vida, assim, sabe? E mudou muito a minha forma de ver o meu trabalho também, minha forma de pensar o pré do meu trabalho, né? Então, muitas das vezes eu tô pensando o trabalho ali, tô pensando a fotografia, tô pensando que lente que eu vou usar, já pensando como vai ser o meu color, como vai ser minha pós. Cara, eu tô me afundando na Kodak, cara. Eu entro no site da Kodak, eu baixo todos os PDF que eles lançam, velho. E estudo tudo, as altas, as baixas de luzes, os perfis de negativo deles, eu tô estudando tudo, né? Porque dentro do site da Kodak, eles têm uns PDFs, mano, que eles entregam tudo. A galera não sabe disso, velho. Eles entregam tudo, os formatos de negativo dele. Aí eu estudo esses negativos, tento entender eles dentro do meu gerenciamento de cores e eu vou tentando chegar ali nos Kodak, nos meus Kodak. Aí eu crio os meus perfis Kodak. Isso tá muito louco, cara. Isso aí tá abrindo minha cabeça de um jeito que eu tô ficando maluco. Agora vamos dar voz aqui às minhocas da minha cabeça que pensaram perguntas que não tem nada a ver com nada. Pra você poder responder pra gente, começa com a seguinte. A última vez que você quebrou uma regra, você se lembra? Hoje cedo.
Eu acordei, meu despertador me acordou, o horário de eu ir trabalhar, eu falei, não, foda-se, vou dormir mais meia hora. Ah, não, mano. Pós-feriado não dá, né? Não dá, cara, não eu dá. acostumei, velho. Quebro regras todo dia, irmão. Regras são feitas pra quebrar. Porra, boa, também curto, mano. Você se lembra a última vez que você se surpreendeu com alguém ou com algo? Cara, me surpreendi com um amigo, recentemente, Positivamente? positivamente. Vi o tanto que ele tá bem, fiquei muito feliz. Que foda, cara. Morando Isso é legal. fora, ele fazia uns 6 anos que a gente não se via. Ele tá morando em Portugal. E aí ele veio, ele ficou na chácara do pai dele e, cara, ele tirou 2 horas, fez o corre, veio almoçar comigo e eu vi o tanto que ele tava bem. Eu fiquei surpreso e feliz, assim, sabe? Foi uma surpresa boa, assim. Eu fiquei, cara, você tá muito bem, mano. Que da hora. Fiquei feliz com isso. Pô, Fiquei é muito tão surpreso. bom, né, ver alguém É da bem hora. assim. É muito da hora. Nossa, muito foda. Tem alguma mentira que você acredita que as pessoas acreditam nessa mentira? Sei lá, que o mundo vai acabar? Você acha que o mundo não vai acabar? Cara, Tomou outro caminho a pergunta. tem outro caminho. Cara, às vezes eu me pego pensando que, tipo, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, cara. Quantas gerações já passaram por esse mundo? Quantas histórias já passaram por esse mundo? Ou quantas histórias ainda tem que passar por esse mundo e talvez ele não acabe? Ou sim, talvez acabe. Não sei. Só tem um jeito de saber, né? Continuando aí, ver o que vai Vamos continuar acontecer. e ver o que dá. Me diz um dia que você gostaria de viver novamente. Viver de novo este dia. Cara, isso é muito difícil. Sério, achei que essa ia ser mais fácil. Não, cara. É que teve muitos dias legais na vida, tá ligado? Que é difícil de escolher, É então. difícil de Bom. escolher, cara. Cara, eu acho que a chegada da Clara, óbvio, parece clichê, mas a chegada da Clara foi um misto de emoções, que foi muito louco. A chegada da Clara. E, cara, minha ida pra Colômbia. Pra Colômbia. Pra Colômbia. Pô, Colômbia deve ser foda, hein? Foi bem legal. Que da Uma hora. Como é que história foi? bem legal. Eu fui pelo Media Ninja pra Colômbia. E Pra fazer cobertura? fazer cobertura. Na verdade, fui participar de uma residência artística. Que foda, cara. Eles pediram alguém do Media Ninja que trabalhasse com fotografia, vídeo e música. Eu falei, tchanã, tava lá disponível nessa data. Na hora. E aí eu morava em BH e foi a minha primeira vez na vida que eu andei de avião. Sabe, eu morri de medo de andar de avião, velho. Eu cagava de andar de avião. Eu falei, não quero andar de avião nunca na vida, mano. O dia que eu for andar, o avião vai cair e tal, não sei o que tem. E eu fui pra Colômbia. Primeira vez eu saí do país. Primeira vez que eu andei de avião. E eu fui só com a identidade. Porque não dava tempo de arrumar nada. Foi tipo assim, faltando 4 dias pra residência artística, o pessoal do Ninja, e aí, China, quer ir? Eu falei, quero. Como é que é? Falei, bora. Então bora. E eu fui só com a identidade, cara. Eu fui pra Ilha de Providência. Então, tipo assim, é uma ilha que fica afastada da Colômbia, né? E, cara, foi insano. Foi louco demais, foi muito louco. Eu saí de BH pra São Paulo pra Bogotá, Bogotá pra San Andrés pra Ilha de Providência. Então, tipo assim, eu nunca tinha saído do país. De repente, já saí, andei de avião primeira vez, 3 vezes, numa paulada só. Porra, mó rolê ainda, hein? Mó rolê, cara. Da hora. Cheguei lá ainda de San Andrés pra ilha, né, de Providência. Eu tive que pegar um catamarã ainda. Um barco que foi balançando 4 horas. Nossa. Que nem louco. Aí como eu entrei de última hora, não tinha lugar pra mim ir, não tinha assento. Eu precisava chegar lá. E aí eu fui na cabine do capitão ainda. Foi maluco. Que da hora. Foi muito da hora, velho. Então, tipo, é um dia inesquecível. Fiquei 2 semanas lá. E na volta acabou. A gente foi a convite do Ministério da Cultura da Colômbia, né? Então todo o rolê foi organizado por eles. E aí, cara, eles me mandaram a documentação, como eu não tinha passaporte, não dava tempo de tirar o passaporte, né? Eu fui só com a identidade, eles mandaram umas documentações pra mim que eu passava nos aeroportos, né? E aí faltou uma documentação, que foi justa a documentação de Bogotá pra São Paulo. E eu lá, né, tudo explicando, mostrando no celular o e-mail lá, no guichê e tal, não sei o que tem. Me liberaram, quando eu saio, a polícia... A Polícia Federal, velho, passaporte? Eu falei, não tenho.
Me pegaram pelo braço, pegaram minha malinha e me deixaram numa salinha lá por 7 horas, velho. Cara, foi mó caos. Minha primeira viagem de avião, primeira viagem fora do país. Na volta, eu fiquei 7 horas preso lá na Polícia Federal da Colômbia. Muito louco, cara. Volta? Me mandaram de volta 7 horas depois, até entender o que tinha acontecido. Entraram em contato com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura da Colômbia falou, não, ele tava na residência artística, tal, foi de última hora, tal. Libera aí. Mandaram o documento, me liberaram. Falaram, anda com esse documento até em São Paulo. Eu falei, beleza. Dobrei, coloquei na mochila, pum, voltei pra São Paulo, voltei pra BH. Cara, foi muito louco. Da hora, cara. É uma boa história pra contar. Sim, essa sim. Pra gente fechar, se você fosse pra uma ilha deserta e nesta ilha você só pudesse levar 2 coisas, o que seriam? 2 coisas? Só 2. Somente. Uma bicicleta. Ia ser muito útil nessa ilha. Já garantiu aí o cardio. Uma bicicleta eu acho que ia ser muito útil. E cara, não sei quem mais que eu levaria. Um boné. Levaria um boné, seria muito útil também, cara. China, antes da gente entrar no nosso bloco final, eu separei uma pergunta que te enviaram lá no nosso Instagram, para quem quiser participar. Nano Silva te perguntou o seguinte, como é que você foi parar no Midas? Explica pra gente. Nano, salve Nano. Abraços pro Nano, pro João, pro Fabiano. O Nano, ele é de uma banda chamada Identidade Sua. É uma banda de rock católico, né? E eu conheci eles em 2017 ou 2016. Eles vieram até mim, né, para poder fazer um videoclipe deles. E de um videoclipe, virou quase todos os videoclipes que eles têm até hoje, né? De todos os videoclipes que eles têm até hoje, tem um só que eu não fiz. Cara, então, tipo assim, a gente virou amigo de vida. Tanto que eu fui padrinho de casamento do Nano recentemente, agora no final do ano. E cara, eu fiz o segundo clipe que eu fiz pra eles, uma música chamada Com Todo Amor. Foi um clipe bem legal. A gente gravou Poços e Ipuiuna, eles são de Ipuiuna. E de repente teve um dia que o Rick Bonadio, do Midas Music, né, um produtor musical, o Rick, ele abriu uma live no Instagram dele pra receber materiais de novas bandas. Sim, já vi, mano. Ele faz já isso até sempre, mandei. cara. Ele faz isso sempre. Curti e aí, pra caramba. na época, o Rodolfo, que era outro integrante da banda que tava lá, ele foi e mandou essa música do Com Todo Amor pro Rick, no começo da live. Mano, eles abriram a live assim, passou 4 minutinhos. Nossa, uma banda aqui, ó. Nossa, gostei desse clipe. Muito bom, tal, não sei o que tem. Fecha a live, Fernandinho, já escolheu uma banda. Caralho. Vamos ligar, vamos entrar em contato com vocês essa semana, vamos conversar. Então, tipo assim, o Rick, ele nem viu a música. Lógico, ele ouviu a música, mas ele viu o clipe. Aí ele viu o clipe lá e tal. E, cara, e desenrolou, a banda desenrolou, foi lá, fechou o contrato, começou a produzir EP. Só que eu já trabalhava com a banda, né? E eu fazia estrada com Identidade Sua. Além dos clipes, eu fazia estrada, cara. Quase todo final de semana eu tava na estrada com eles. Então, tipo assim, eu quase aluguei uma casa em Ipuiuna. Tá muito mais fácil eu morar em Ipuiuna do que morar aqui em Poços. E cara, aí o Identidade Sua, eles foram pro Midas e eu tava lá no Midas de 15 em 15 dias com eles. E peguei amizade com a galera, cara. Conheci o estúdio. Mano, nunca tinha entrado no estúdio do tamanho do Midas. E, cara, foi muito louco, porque eu peguei amizade com a galera e depois de um tempo, as bandas do Midas começaram a ver meu trabalho de making-off que eu tava fazendo e chegaram a começar a me contratar também. Então eu cheguei a fazer mais umas 3 bandas lá que eram do Midas, né? E o Midas, ele resolveu abrir uma produtora de vídeo lá dentro do estúdio para suprir a demanda de vídeo de lá. Ao invés de ficar contratando outros diretores de fora, né? Que eles estavam, não sei se na cabeça deles estava gastando muito. Então eles contratavam diretores para fazer os videoclipes dos artistas. E aí o Rick, mano, vamos montar uma produtora aqui dentro. E aí, tipo, precisamos de gente. Aí quem que vocês conhecem? Na época tinha o Gil Daga tava lá, né? O Gil Daga, que é um produtor... Cara, eu não sei o que falar do Gil Daga, de tão monstro, tão foda que ele é, gente boa e tal. E o Gil, ele falou, cara, tem um China de Identidade Sua. Na época já tinha um fotógrafo lá dentro, que virou meu irmãozão de vida, o Temaki, eu chamei de Temaki, não gosto que chame de Temaki. Nossa, pequei, desculpa, Kenny. É Kenny Kanashiro, mas eu chamei de Temaki. E tipo assim, o Temaki já tava lá dentro, aí puxaram o Temaki pra produtora, e aí precisava de mais gente, e aí, cara, eu entrei lá no Midas como editor. Me chamaram. Um final de semana que eu fui pra fazer um material de uma banda, foi o mesmo final de semana que eu fui fazer uma reunião com eles.
E aí eu fiz a reunião com eles, gravei o material da banda, voltei, na segunda-feira eu já voltei trabalhando. Então, tipo assim, fui sexta conversar com eles, na segunda-feira eu já voltei trabalhando. E aí me mudei pra São Paulo. Saí de Poços, fui pra São Paulo. E lá no Midas, cara, foi onde deu o boom, assim, nos videoclipes, né? Que daí, cara, eu entrei como editor, eu editava os clipes, passou 3 meses, me colocaram no set, de repente, mais 3 meses eu já tava dirigindo o set de filmagem. Tava eu e o Kenny dividindo a direção, né? E a produtora foi crescendo, foi chegando mais gente, fomos trazendo mais gente conhecida. E, cara, a gente formou uma família de 12 pessoas lá dentro por um tempo. E muito louco que a gente mantém amizade até hoje. Todo mundo saiu, mas cada um faz trabalhos. E vira e mexe a gente tá rodando junto alguma coisa também. E aí eu cheguei no Midas, cara. Pela Identidade Sua. E aí o Rick me contratou. Eles gostaram muito do meu trabalho na época. E, cara, ali... eu falo que eu voei, porque de aprendizagem e com os artistas, cara. Ali a gente gravou o Victor Clay, né? Eu tenho assinado 2 clipes do Victor Clay, né? Que da hora, que é o cara. Adrenalizou e o Morena. Capaz, o Morena que foda. foram obras minhas. E Muito foda, velho. a gente tem uma performance do Victor que foi indicado ao Grammy Latino, que foi um projeto que se criou dentro do Midas chamado Microfonado, né? Que é uma live session ao vivo. A primeira que eles fizeram foi do Victor Clay. E quem cuidou do conceito inicial ali de luz, de câmera, foi eu e o Kenny, né? E aí, a tal Canção pra Lua, que é do Victor Clay com o Samuel Rosa, foi indicado ao Grammy Latino naquele ano, não lembro que ano que era, mas foi indicado ao Grammy Latino naquele ano. Então, tipo assim, cara, o Midas pra mim foi uma parada muito louca. Caralho, né? que peso, hein, velho? Foi da hora, foi muito Foda da hora. demais. Então, cara, muitos artistas, cara, Titãs... A Alien Broken do Fifth Harmony veio pro Brasil fazer uma tour, ela foi gravar uma performance lá com a gente, cara, foi muito legal. Projota, Latino, cara, eu tive de frente pro Latino, Latino é mó engraçado, velho, muito louco, eu no estúdio lá com o Rick, com o Latino, e eles trocando uma ideia, falando dos rolês deles, o Rick, ó, fica quieto, muito louco, cara, então, tipo assim, vi muita gente ali, cara, e... já tinha gravado, antes de entrar no Midas, já tinha gravado o NX0, já tinha gravado o CPM, já tinha gravado o 3030, né? Então, cara, o Midas foi uma passagem, assim, na minha vida que me ajudou muito. Eu sou muito grato a eles, sabe? Tipo, como toda empresa, como toda produtora, teve os problemas que teve lá dentro, mas eu sou muito grato ao Rick, ao Judaga, porque foram pessoas que deixaram eu criar lá dentro, né? Ao Hélio também. Então, tipo assim, pessoas que deixaram eu criar lá dentro. E, cara, eu saí de lá e continuo com a Identidade Sua, que é a banda do Nano até hoje. E a gente tá com projetos grandes pra fazer esse ano aí. Já colocamos a Identidade Sua em premiação também. Já conseguimos colocar a Identidade Sua em uma premiação que é um troféu Louvemos, né? Que é do meio católico. E, cara, vamos botar mais artista em prêmio aí, que a gente veio pra isso. Muito louco. E o Midas foi muito louco, porque o período que eu tava no Midas foi antes da pandemia. E cara, eu tinha um teclado MIDI em casa, eu tinha os monitores, eu tinha minhas coisas lá. Então, tipo assim, no final de semana era tão puxado, que pra mim desestressar, eu produzia. Né? Então, tipo assim, eu trabalhava num estúdio, chegava no final de semana eu queria produzir. Então, descansava trabalhando. Cara, exatamente isso. Às vezes as meninas vinham pra Poços, né? E eu tava tão cansado que eu não queria viajar pra Poços, cara. Então eu ficava lá em São Paulo, ficava sozinho, pedia umas coisas pra comer lá, me entupia de bobeira e ia produzindo umas coisas. Quando eu volto pra Poços, eu já volto com o meu EP instrumental pronto, cara. Então eu tenho um EP instrumental chamado Reiwa, e na época da pandemia eu lapidei ele, que eu fiquei em casa, não tinha o que fazer, eu tinha o tecladinho lá, lapidei ele e lancei ele na pandemia, cara. Lancei o meu EP instrumental na pandemia. E ali é onde eu dei um ganchinho também pra voltar à música. Então o Midas, ele me impulsionou a isso também, né? A voltar a fazer música também, porque eu vivia dentro do estúdio, te colocou em contato de novo, né? Sim, ele reviveu de novo, né? Mas ali você vê referências, vê pessoas assim. Exato, cara. Te dá aquela coceira, né? Você fala, pô, peraí, deixa eu voltar aqui. Teve um dia lá que foi de arrepiar, cara. Foi de arrepiar e teve gente que chorou dentro do estúdio. O estúdio 1 era onde gravava os principais artistas, cara. E eles estavam reformando o estúdio. O Midas passou por uma reforma muito foda, assim. Tipo, o estúdio ficou muito lindo, melhorou, aumentou. E, cara, atrás lá no estúdio 1, ele tinha uma mesa gigante, uma Duality, que é, sei lá, não sei se tem 4 ou 3 mesas daquela na América Latina e uma delas tá no Midas. Caramba. E eles tiraram aquela mesa. Mano, quando eles tiraram a mesa, tava cheio de folhas de caderno atrás da mesa, caída lá. Quando os meninos pegaram, era a letra do Chorão, velho.
Putz, velho. Eram as anotações que o Chorão fazia quando o Rick ia embora mais cedo do estúdio, os caras ficavam lá fazendo os arranjos, as paradas todas. E aí, tipo assim, eram as letras do Chorão. Rick, vamos baixar no não sei o que aqui, vamos baixar o BPM dessa, vamos refazer isso aqui. Era o Chorão deixando um recado pro Rick, todas essas folhas apareceu. Mano, Caralho, velho, muito foda, isso velho. arrepia, velho. É muito louco, porque, tipo assim, como que eu não ia voltar a respirar música dentro de um lugar desse, cara? Porra, trabalhava pra caralho. Trabalhava, mano. Virava, às vezes, de fazer dois clipes num dia. Pô, a gente trabalhava, mas não tinha como não respirar música, mano. A gente era chamado pra fazer audição de músicas novas. A gente foi chamado pra ouvir as músicas novas do Victor Clay, do disco Bolha. Sabe? Mano, Com gente nova ainda, né, cara? com gente nova. Um novo cenário. Exato, Muito e foi foda. muito louco. Como que não aflorava de novo aquilo dentro de mim, né? Lógico que em outras proporções, né? Mentalmente eu tava mais maduro, eu entendi o processo. Falei, mano, é isso, cara, vou guardar isso pra mim. E na hora que vim, veio. E veio no Reiwa, né? Veio no disco instrumental. E depois do Reiwa, quando a pandemia passou, eu comecei a entrar em projetos e tal, focado no audiovisual. E agora, recentemente, eu tô me revisitando de novo com músicas, né? E vendo outras letras que eu tinha guardado, que eu tinha deixado ali. Recentemente, a gente lançou A Mais Que Vencedor, que era uma música antiga. A Mais Que Vencedor, se eu não me engano, eu escrevi ela em 2011, cara. E aí tá aqui no peito do Alan. O Alan fez a roupagem dela, o Alan do Estúdio Rock. Um abração, viu, mano? Essa música ficou muito foda. E fez uma nova roupagem, falou, mano, que era uma coisa meio rock, aquela pegada, pá, não sei o que, vamos estudando. Aí um dia, meti um beat lá, mandei pra ele, falou, mano, mete uma guitarra nisso, vamos gravar Mais Que Vencedor. Cara, foi tipo assim, do dia pra noite saiu uma música, sabe? E aí eu tô vindo trabalhando um outro projeto, eu fiz um EP Atônito também, né, que a gente gravou no Alan, que é um projeto junto com o Alan e junto com o Léo Pac, né, que o Léo Pac, ele refez os beats de algumas músicas que mais estouraram na mixtape que eu lancei em 2013. A gente pegou 4 músicas, colocou dentro desse EP, que o Léo Pac, ele refez os beats. E, cara, eu tô com outro projeto aí que eu preciso fazer, eu preciso botar pra fora, e eu acho que tá chegando um momento aí que, de repente, a gente vai trabalhar ele, eu quero deixar ele na mão do Alan, e eu tô já mexendo em algumas coisas, fazendo algumas brincadeiras ali, eu acho que logo vem a versão China Trindade, sem ser filmmaker aí de novo. Que foda, velho. Sim. Ou eu ia lá no estúdio, ele falava assim, mano, eu tinha lá, mano, escuta esse cara aqui, velho. Ele sempre tava com um som fresco seu, então eu tive esse privilégio de acessar. Assim. Ele falava, mano, deixa eu te mostrar um som aqui que eu tô fazendo. Ele chegou a mostrar seu som pra mim lá também, cara. Falei, mano, o que tem que colar nesse cara pra fazer uma parada? Pá, não sei o que tem. Tá aí, ó, oportunidade, né? Quem sabe daqui pra frente a gente não esquematiza alguma coisa, ele né? Fez uma collab. Mas o Alan é uma pessoa sensacional, cara. Ele produziu o disco da Morning View também, então, tipo assim, o disco ficou sensacional. Eu saí da banda e a banda entrou em estúdio, né? E, cara, eu ouço o disco da Morning View, falei, mano, Alan é foda, cara, muito louco. E gravação do Atônito também, ele tava lá na preparação vocal. A Mais Que Vencedor foi uma música que ele trouxe, assim, de um jeito que foi, caramba, ficou demais. E agora tem outras músicas que, Alan, vou dar trabalho pra você, cara, segura aí. Bom, dando seguimento aqui no nosso bloco final, vamos começar pelo ponto hábito. Esse é o momento em que você vai indicar e recomendar algumas coisas para a galera, começando por um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Pode ser polêmico o que eu vou falar, galera, mas um hábito que eu adquiri faz pouco tempo é acordar e esperar dar um tempo para minha mente e pro meu corpo. Evitar um pouco o celular, assim, eu vi que isso melhorou muito no meu desempenho criativo. Principalmente pra galera que quer ser criativo. Pra ser criativo tem que estar sempre ligado, sim. Mas você tem que, às vezes, desligar também pra você ter a matéria-prima, vamos dizer assim, né? Você se perceber acordando, né, cara? Sim, exatamente. A primeira coisa que a gente faz na hora que acorda, você desliga o despertador e já pega o celular, né? Nossa. Celular. Exatamente. Eu fiz isso hoje, cara. É muito bom, velho. Cara, é muito bom. Sim. A qualidade, né, cara? A qualidade do dia, ele muda, cara. Se você pega o celular, você já vai receber informações que não é pra aquele momento ali, né? E aí, tipo, é trabalho, é família e tal. Não, tem que dar prioridade à família. Tem, cara, tem, mas tem a hora também. Você precisa se politizar nisso, cara. E é uma dica que eu dou pra galera que
tem feito muito bem pra mim, assim, sabe? Tem melhorado muito o meu dia. Eu tô menos estressado. Não, e é gostoso, cara. O momento que você acabou de acordar, você ainda tá meio mole ali, velho. Sim, Você fica só cara. curtindo. Você curte Eu ali os fiz 15 isso hoje, velho. Falei, minutinhos. não, mano, eu vou formigar aqui uns Aí 5 levanta, minutos, aí velho. você abre a janela, vê como é que tá o dia, tá ligado? Porra, velho? é bom, real. Lógico que, tipo, nem todo mundo consegue fazer isso, né, cara? Mas você começa a dar um valorzinho ali de uns 5 minutos, aí logo você aumenta pra 10, aumenta pra 15. Aí hoje, por exemplo, eu peguei no meu celular quando eu fui tomar café. Tá terminando meu café, porque daí a produtora já começou ali, as paradas e tal, aí eu peguei o celular. E não tem como escapar, aí já começou meu dia real, né? Mas é muito bom. Essa é uma das dicas, assim, que eu tenho feito ultimamente pro meu processo criativo. É legal que esse hábito a galera tem indicado ele bastante, então é legal saber que as pessoas têm tido essa percepção, cara. É interessante. O quanto a telinha tem feito mal pra galera, né, velho? Acho que cada vez mais a gente vai percebendo isso. Sim, sim. Não, Sim. inevitável. O segundo ponto do nosso bloco final, esse você vai escolher um desses para indicar pra gente. O que te vier à mente pode ser um filme, uma série, um livro ou uma música. Cara, tem uma série que eu assisti que ela mexeu comigo. Eu assisti ela curioso pela fotografia e de repente a história me pegou. Eric. Eric. É uma série da Netflix. É muito boa. Eu não vou dar um spoiler aqui pra quem quiser assistir, mas Eric é uma série que me pegou, me mexeu como artista, me mexeu como homem e mexeu comigo como pai. Foi muito, muito foda, assim, sabe? Eu me recordo, assim, que até depois de ter assistido a série, eu comecei a repensar outras coisas como pai, de falar como pai, de como ser pai, sim, assim, sabe? Então, tipo assim, Eric é uma série que eu indico para as pessoas assistirem, quem ainda não assistiu. Muito doido. Legal isso, né? Quando uma coisa que a gente assiste faz a gente repensar sobre alguma coisa, né? É sinal de que realmente tocou a gente em algum ponto. Sim, e é um Bem drama, foda. assim, e tipo, um drama, suspense, que no começo, primeiro episódio, pode ser que você se assuste, mas não se assuste. A história, ela prende a gente e faz a gente refletir muita coisa. Gostei muito. Eu gosto dessas filmes e séries ou coisas que fazem a gente refletir muito. Legal. Nosso terceiro ponto é o momento do seu convite ao pensar. Esse é o momento em que você vai deixar a reflexão que você quiser no ar para as pessoas de casa pensarem sobre. Cara, isso é difícil, né? Parece que tudo aqui pra mim é difícil. Cara, eu acho que a gente tem que aprender a viver mais as coisas simples, saca, velho? Então, tipo assim, os momentos simples, parar de se preocupar mais em ter e se preocupar em ser, não, ser alguma coisa, ser alguém, ou ser alguém para alguém, não sei, cara. Eu acho que a gente precisa começar a construir as coisas reais do mínimo, sabe? Que quando você começa a construir as coisas do mínimo, quando você chega lá em cima, você tem base, você tem estrutura, né? Então, tipo assim, começar a dar valor mais para as paradas simples mesmo. Que seja um prato de comida, velho. Diferente que você tá comendo naquele dia, seja uma pessoa que você encontrou, seja o seu momento sozinho, começa a dar mais valor para isso, sabe? Seja, sei lá, seja um encontro com os amigos, seja a pelada do final de semana que você vai jogar. Cara, seja o seu momento do jogo do videogame, teu auge ali, que você tá ganhando com seus amigos ali, mano, curta isso, sabe? E começa a dar valor nisso, porque eu acho que os valores, eles já faz um tempo que eles estão vindo muito invertidos, né? Então, tipo assim, a sociedade, ela te empurra a sempre, venha ganhar 100 mil em 100 dias, tal. Então, cara, nem sempre você precisa ganhar, saca? Às vezes você precisa ser. Então, tipo, você sendo, você vai ganhar, cara. Eu falo que, tipo, uma das coisas que a minha mãe me ensinou em silêncio foi a minha personalidade. Sabe, eu criei minha personalidade pelo que minha mãe criou, mas minha mãe me criou meio que calado. Minha mãe apontava o que era bom e o que era ruim. E eu fui tendo a percepção, porque comecei a observar. E eu acho que falta isso nas pessoas, começar a observar as coisas, sabe? Começar a entender o que elas estão vendo, a entender o que é bom, o que é ruim. A ter o filtro real, assim, sabe? Não ser só o filtro do Instagram ali pra você postar, para as pessoas verem o que você tá sendo, né? Então, tipo assim, vamos ser de verdade. Eu acho que é isso. Não dói falar a verdade.
O que dói é mentir, esconder, omitir, porque essas coisas elas causam consequência, né? Então, tipo assim, a gente lá na produtora, hoje a gente tem muito esse valor, né? A gente trabalha, cara, a gente tem uma amizade pra selar também, que lê todo mundo amigo, e a gente discute muito sobre isso, né? A gente sempre pega se conversando sobre isso. Vamos ser mais e ter menos. Eu acho que isso é muito louco. Isso vai ajudar muito as pessoas na vida. Uma boa reflexão. Chino, eu te agradeço. Valeu, por você eu que te agradeço. vir aqui trocar essa ideia do caralho. Por ouvir as loucuras. Curti demais, cara. Queria deixar um espacinho aí pra você deixar suas considerações finais, suas redes sociais e pra quem ficou curioso, onde escutar as suas músicas. Cara, pra me achar no Instagram é China Trindade Filmmaker, né? Eu acho que é o único que tem no Instagram. Eu já fiz essa pesquisa pra procurar outros, não existe, eu sou o único mesmo, sou peça única. Cara, minhas músicas estão no Spotify. Se você digitar lá China Trindade, vai aparecer minhas músicas lá. A gente tem lá o CD instrumental, tem as músicas que a gente gravou. Em breve espero que tenha mais. E quem quiser também seguir, né? Quem me seguir ali no Instagram vai ver o perfil da produtora. Meus trabalhos, eles saem todos ali pela produtora. É a Pulse Tree. Queria mandar um abraço pro Léo, pro Brunão, pro Drake, que estão no corre lá comigo, me aguentando todo dia, aguentando meus toques todo dia lá. E cara, é isso. Fechou. Bom, lembrando a você que está assistindo, todo domingo às 17 horas eu estou com uma pessoa nova, uma pessoa diferente. E se você quiser saber quem é a pessoa que estará na próxima semana, só tem um jeito de você descobrir. Lá no nosso Instagram, @conviteaopensar. Lá tem as novidades, tem os novos convites que foram feitos, tem a agenda, programação. Lá você pode participar mandando perguntas, mandando sugestões. E agora temos uma novidade que chama Radar de Convidados. É um link que está lá no nosso perfil em que você pode se inscrever para vir aqui e bater um papo comigo, né? Tem uma pré-seleção e que a gente vai encaixando os convidados. A intenção é dar oportunidade para o máximo de pessoas possíveis. A gente não tem um critério exato, a gente está explorando pessoas e personalidades diferentes. E lá é uma maneira de você se inscrever e entrar nessa pré-seleção para quem sabe um dia vir aqui trocar essa ideia comigo. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo. Até a próxima. Valeu!